Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, não sei se vai estar dando pra ouvir aí do outro lado, porque sabemos que tem os direitos autorais do YouTube, né? Então, assim, a gente tem que deixar meio baixinho pra não sair a voz, né, da cantora. Acho que assim tá bom, né? Acho que só dá pra ouvir o toquinho. Irmão, paz do Senhor, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho uma coisa que aconteceu comigo ontem e que assim que sirva de alerta, sabe? Pra todo mundo, né? Pra nós cristãos, né? Que buscamos manter ali uma linha reta, né? Com Jesus, né? Uma linha reta ali na obediência. Às vezes a gente faz coisas que a gente acha, tipo, não tem nada a ver, sabe? E isso daí pode, se tornar um caos na vida da gente, né? Eu queria falar, né, sobre as brechas, né, que a gente acaba abrindo na nossa vida sem querer. Às vezes é uma coisa simples, irmãos, como a que eu vou contar aqui pra vocês, e assim, se não cuidar, vira um caos. É tudo que o inimigo precisa, né, é de uma brechinha desse tamanhozinho assim, sabe, pra ele fazer tudo. Então, se você não tiver, né, na sabedoria, se você não tiver ali no domínio próprio, o caos é instalado. E eu vivenciei isso ontem, sabe? O que aconteceu, irmão? Vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu, né? E o que aconteceu foi assim. Irmãos, eu gosto, sabe, muito de filmes, assim, cristãos, né? Eu gosto de assistir filme cristão, eu gosto de assistir filme evangélico, eu gosto de assistir filme de, como que eu posso dizer, superação, sabe? Esses filmes. E antes de ontem, eu decidi assistir um filme de romance, sabe? Gente, romance, sabe? De casal adolescente, assim. Pra vocês terem uma noção, como eu posso dizer? Tipo assim, era pra maior de 12 anos. O filme, assim, pra vocês verem que não tinha, assim, nada explícito, nada, sabe, assim, nada. Era um filme de adolescente, jovem, sabe? De casal e tudo mais, romance. E eu não vou falar o nome do filme aqui, né? E assim, decidi assistir aquele filme, né? E assistindo ali o filme e tudo mais, tinha algumas partes assim que eles se beijavam, né? Mas assim, não era nada explícito, nada. Ai, nossa, pra vocês verem, né? Que não basta ser uma coisa grande, não, né? O inimigo precisa de uma brechinha. E tinha um pouquinho ali de sensualidade, mas eu olhei e falei, eu acho que não tem nada a ver, talvez, mas eu tava sentindo um incômodo. Só que assim, o filme era normal e assim, a cena durava, sei lá, 1 minuto, entendeu? Né, de beijo, um abraço mais sensual, mas assim, nada muito assim, sabe? Não sei se vocês me entenderam, entendeu? Mas que não passa despercebido, né? E o que aconteceu? Eu assisti esse filme, foi de noite, né? Tinha começado de dia, na verdade, e terminei de assistir ele à noite, né? Aí eu fui dormir, ok. E no outro dia, quando foi ontem, irmãos, um peso em mim, sabe? Um peso, uma angústia. Era uma tristeza, mas eu não sabia dizer o que era, sabe? Tipo, uma vontade de chorar. O dia inteiro fiquei com vontade de chorar ontem. E eu não sabia o porquê daquilo. Eu falei, mas por que tá acontecendo, né? Eu tô com essa vontade de chorar, tô com esse sentimento assim, sabe? Eu comecei a estranhar aquilo. E, gente, minha casa tava uma paz, uma bênção, assim, igual é todos os dias, sabe? Graças a Deus, porque eu peço muito pra Deus isso, né? Só que ontem tava diferente. E assim, irmãos, eu percebi que algo ali tava diferente, sabe? Eu tive que dar uma paradinha aqui pra arrumar aqui a memória do meu celular. Mas voltando ao assunto. Eu percebi que algo tava diferente, tava estranho. A atmosfera tava diferente, sabe? Gente, meu filho, que assim, se eu falar com ele, assim, com autoridade, ele obedece, sabe? Só que ontem eu falava com ele não obedecia. E eu ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu com aquela vontade de chorar, aquela angústia que eu já tava desde cedo, né? E meus pais ali, né,
o inimigo acabou usando, né, eles pra ficar falando. Então, assim, eu não tava entendendo porque eu lido muito bem com crítica, sabe? Eu lido muito bem, eu sou muito tranquila em relação a isso, sabe? Se é pro meu melhor, né? Então, assim, eu fico em paz, sabe? Tipo, ai, Juliana, isso aqui tá errado, você precisa fazer isso. Cara, beleza, eu vou lá e faço, sem nenhum problema. Só que ontem a minha paciência tava assim, ó, de esgotar. Assim. E eu tenho muita paciência, eu sou muito tranquila, sabe? Muito, assim, é muito difícil me tirar, assim. Eu acho que ninguém consegue me tirar do eixo, sabe? A não ser se eu, né, der brecha, ou eu der, né, algum motivo, assim, sei lá, alguma brecha. E beleza. E eu tava assim, e meu filho desobedecendo, e minha mãe falando. Eu fui pro banheiro, tomei banho, falei, Jesus, o que tá acontecendo? Eu com aquela vontade de chorar. Chorei um pouquinho no banheiro, mas assim, sabe, não podia chorar alto. Porque todo mundo ali ia ouvir, né? E eu chorei aquele choro segurando assim, eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, beleza, tomei banho, vim pro meu quarto. E eu peguei e falei assim, preciso mandar mensagem pro meu pastor. Preciso falar o que tá acontecendo, né? Preciso de um conselho pastoral, né? Mandei mensagem pro meu pastor, mandei lá o que tava acontecendo. Falei, olha, pastor, não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo isso. Falei pra ele, daí eu terminei de mandar mensagem pra ele e falei assim, eu vou orar agora. Peguei, ajoelhei no chão e orei. Chorando, assim, sabe aquele choro, assim, aquela oração que é choro, só choro. E assim, poucas palavras. Foi isso que aconteceu ontem. Falei, Jesus, eu não sei o que tá acontecendo, assim. Senhor, me liberta, Pai. Senhor, me ajuda, Jesus. O que tá acontecendo, Pai? Eu não sei o que eu fiz, olha o que tá acontecendo. Senhor, eu tô aqui, por isso aqui, Senhor, de perder a paciência, Senhor. E eu não quero, Senhor, que o inimigo dê risada da minha cara por eu perder a paciência. E ele conseguiu o que ele queria. Eu não quero, eu não aceito. Falei isso pra Jesus, chorando ali, chorando mesmo pra Jesus, sabe? Aí, beleza, eu peguei, terminei ali minha oração com Deus. Sentei na cama e fiquei vendo alguma coisa, assim, não lembro o que eu fiquei vendo, acho que eu tava procurando alguma coisa na TV, não lembro. E veio assim na minha cabeça, você abriu uma brecha. E Deus colocou o filme na hora, na minha mente, o filme veio na minha cabeça. Eu falei, cara, verdade. Aí eu peguei e comecei a orar, daí eu orei de novo, né, falei, Jesus, me perdoa. Senhor, me perdoa, fecha, Senhor, todas as brechas que eu abri com esse filme, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fecha, Senhor, toda a brecha que eu abri. Em nome de Jesus, eu renuncio, Pai, a esse filme. Não vou assistir novamente filmes assim. E foi ali que eu falei pra Deus, vou cuidar muito melhor dos filmes que eu assisto. E orei ali pra Jesus. Gente, foi um sopro assim, ó. Sumiu aquela angústia. Aquela angústia que eu tava sentindo sumiu. Sumiu. Assim, sabe quando você é renovado assim? Fui renovada na hora. Sabe, tudo voltou ao normal. Falei, poxa, parece até que eu tava num mundo submerso, assim, a outro planeta, sabe? De tão, assim, alucinada que eu tava. Porque, meu Deus do céu, Jesus, o que tá acontecendo? Tava atordoada. Só que ali naquele momento, Jesus me fez assim e me tirou daquela angústia. Voltou tudo ao normal, sabe? Meu filho já falava ali e eu, é isso. E ele já escutava. Voltou ao normal, tudo. Meus pais também, todo mundo voltou ao normal. Então, assim, tem que cuidar muito as brechas que a gente dá. Muito, muito, muito. Porque às vezes a gente fala, porque não tem nada a ver isso. Capaz. Ai, um beijinho, uma coisinha, sabe? Isso daí vai abrir brecha na minha vida? Não vai. E abre. Meus irmãos, abre. Sim, olha, pra vocês terem uma noção. Eu vou dar uma leve fala aqui do que aconteceria se eu tivesse perdido a linha. Pensa, o que acontece se a gente... Então, irmãos, o que teria acontecido se eu não tivesse tido a sabedoria e a inteligência de me dobrar ali e orar, fazer uma oração para Jesus, pedir o que estava acontecendo, para mim ter o discernimento de entender o que estava acontecendo. O que teria acontecido? Eu teria quebrado vários princípios bíblicos, né? Teria quebrado vários princípios que Jesus, né, pede para nós. Que seria a ira. A primeira coisa que eu ia deixar explodir era a ira. A ira. Segundo o mandamento de Deus, né? Honrar pai e mãe. Eu ia ter gritado com eles porque
eu ia estourar, eu ia acabar discutindo, entendeu? Então, assim, e tudo isso ia gerar um caos na minha casa. Todo mundo ia começar a se discutir, brigar e ver quem tá certo, ver quem tá errado. E ninguém ia entender nada, porque assim, ninguém ia estar certo, então só ia tá todo mundo discutindo, né, querendo a razão. Então, tipo assim, graças a Deus que Deus me deu sabedoria, né, pra me dobrar o joelho e orar e perguntar pra ele, né, o que tava acontecendo. E graças a Deus, né, deu tudo certo, sabe? Mas é assim, a gente tem que cuidar, sabe, com as brechas que a gente, às vezes a gente fala, não tem nada a ver, sabe? E tem a ver sim, cuida, olha, porque o inimigo só precisa disso aqui. Não sei se vocês já ouviram a história do cavalo, né? Lá o demônio solta o cavalo, né? O diabo solta o cavalo vai lá e come a plantação do fazendeiro, aí o fazendeiro vai lá e mata o cavalo, aí o fazendeiro vai lá, mata o cavalo, aí o dono do cavalo vai lá e atira na família do fazendeiro, e assim, vira aquela rincha, e de repente eles olham pro diabo e falam assim, por que você fez tudo isso? O diabo fala, mas eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo, entendeu? Então, assim, o inimigo ele só precisa de uma brecha, assim, na nossa vida, pra ele fazer um estrago. Então, por isso que você tem que estar sempre orando e sempre vigilante, por isso que Deus fala, orar e vigiar, né? Pra que a gente não caia em tentação. Então, a gente tem que orar e tem que estar vigiando, sabe? Porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E às vezes ele usa quem a gente mais ama pra nos atingir. Então, a gente sempre tem que estar ligado, porque daí a gente pega a raiva de quem a gente ama e que ele quer destruir família. Entendeu? Por isso que tem muitas brigas, né? Então a gente tem que estar observando e atenta para tudo isso. Mas graças a Deus passou, sabe? Foi um dia difícil ontem, assim, de muita angústia, mas depois da oração Deus libertou, graças a Deus voltou tudo ao normal. Hoje já amanheceu um dia totalmente diferente, um dia abençoado, sabe? Conversei com a minha mãe, estávamos conversando, todo mundo falando português, né? Todo mundo se entendendo, ninguém gritando, graças a Deus. E é isso, gente. Espero que sirva de um alerta, né, para todos nós, pra gente não deixar, né, essas brechas acabarem com a nossa vida, acabarem com a nossa família, né? É isso que eu queria dizer, amém?